Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje a gente continuando o estudo da Grécia. Eu quero contar uma história para vocês. Uma lenda grega, que é a Guerra de Troia, contada por Homero na famosa Ilíada. Mas antes, eu queria mostrar para vocês isto. Que é isto? Um presente? É, um presente. Agora vamos ver o que está dentro deste presente. Um cavalo. O que um presente em forma de cavalo tem a ver com o que eu estou falando? Tem tudo a ver. A Ilíada, ou a Guerra de Troia, aconteceu, lógico, em Troia. Troia, arqueólogos encontraram indícios que remetem a ruínas de Troia, na Turquia. É um dos passeios turísticos que se faz na Turquia, é o passeio para as ruínas de Troia. Então, a pessoa que visita a Grécia, logo depois ela visita a Turquia e vai até as ruínas de Troia. Troia tem uma localização bem interessante, porque ficava na rota, numa rota muito estratégica para o comércio. Ou seja, na época, muita gente queria lutar com Troia para ter esse controle daquela região. E um destes povos que lutou contra Troia foram os nossos gregos, que nós já estamos estudando há algum tempo. Tá aqui uma imagem, da Grécia antiga, mas essas ruínas existem até hoje. Então, foi uma luta entre gregos e troianos. Há até uma música que fala sobre isso. Numa luta de gregos e troianos, por Helena, a mulher de Menelau, conta a história que um cavalo de pau terminava uma guerra de 10 anos. 10 anos durou esta guerra entre gregos e troianos. Mas como tudo começou? Tudo começou quando Écuba, a rainha, esposa de Príamo, o rei de Troia, ficou grávida. Eles já tinham vários filhos, inclusive Heitor, um grande guerreiro troiano, que liderava o exército de seu pai, e Cassandra, que era profetisa, que tinha visões do futuro, mas ninguém acreditava nela. Por quê? Porque Apolo, o deus daquela cidade, porque eu lembro que os gregos, cada cidade elegia um deus para adorar. E o deus escolhido pelos troianos foi Apolo. E Cassandra, apesar de ser profetisa, teria esta maldição de Apolo, de que, quando ela contava suas visões, ninguém acreditava nela.
Então, quando sua mãe mais uma vez ficou grávida, ela teve uma visão, mas ninguém acreditou nela. Ela teve a visão de que aquele filho seria a destruição de Troia. Mas, no decorrer da gravidez, sua mãe teve um sonho. Ela sonhou com uma criança correndo pelos corredores de Troia em chamas. Enfim, acreditaram na visão de Cassandra e, assim que a criança nasceu, não tiveram coragem de matá-la, mas mandaram para um lugar bem distante. Era um menino, para ser criado por pastores e não deveria nunca saber da verdade e nem voltar para Troia. Um dia, os deuses gregos resolveram fazer uma festa, mas esqueceram de convidar Eris. Por quê? Ela era a deusa da discórdia e ela sempre criava uma treta e deixava todo mundo em maus lençóis. Mas não adiantou. Ela ficou sabendo da festa. Então, enquanto todos estavam lá se divertindo, todos os deuses, ela entrou. E ela entrou trazendo uma maçã dourada, que em grego ou em uma língua usada na época chamava-se pomo. Então, um pomo de ouro. Por isso a palavra pomar, que designa um lugar cheio de árvores frutíferas. Vem de pomo, que é a maçã. E aí ela trouxe esta maçã dourada, jogou sobre a mesa, e na maçã estava escrito: a mais bela. Foi só ela fazer isso e começou a discórdia, porque as deusas, todas muito lindas, começaram a brigar, cada uma se achando a mais bela. Por exemplo, era a esposa de Zeus, muito linda, deusa da família. Palas Atena, a deusa da sabedoria, e Afrodite, a deusa da beleza. Começaram a disputar a maçã. Pediram a Zeus que escolhesse, então, quem merecia a maçã. Mas ele se negou a ser o juiz, porque depois ele sofreria as consequências. Então ele determinou que quem julgaria esta pendenga seria um homem que ele considerava muito honesto. Então, sabe quem era este homem? Era Paris. Paris era o filho dos reis de Troia, que cresceu entre pastores, se tornou também um pastor, e já era um rapaz considerado muito honesto. Então chamaram Paris para dizer qual era a deusa mais bela. Mas os deuses gregos, eles tinham as características não muito divinas, digamos assim. E cada uma delas ofereceu um presente para Paris, caso ele a escolhesse. Por exemplo, Hera disse que o faria um rei muito poderoso na terra. Atena
a deusa da sabedoria, ofereceu a ele que ele seria um homem muito sábio. E Afrodite, claro, ofereceu a ele o amor da mulher mais bela da terra. Ele, então, aceitou a proposta de Afrodite e ofereceu a ela a maçã. Vem daí a expressão o pomo da discórdia. Pomo, que é o mesmo que maçã. Então, Paris, sendo príncipe de Troia, passou a cumprir sua agenda real, que incluía fazer viagens, visitas a outros reis, fazendo assim uma política de boa vizinhança. Então o destino quis que seu pai o incumbisse de ir a Esparta, travar relações comerciais amigáveis com o rei Menelau, que era o rei de Esparta. Um rei famoso por ser um grande guerreiro, como era praxe para os espartanos. Ocorre que quem era a mulher de Menelau? Helena, a bela Helena, aquela que a deusa Afrodite lhe havia oferecido. Paris, então, organizou a viagem, chamando vários de seus servos, para serem sua tripulação. E aí foram alguns barcos, se dirigiram levando presentes, como era comum naquela época entre reis. Foi a Esparta. Depois de alguns dias de viagem pelo mar Mediterrâneo, chegou a uma das cidades gregas, cidade-estado grega, Esparta, e se apresentou como príncipe troiano, filho de Príamo. Menelau, lógico, o recebeu com toda a acolhida adequada para um príncipe. Houve 9 dias de festas e até que um dia, depois desses 9 dias, Menelau teve que viajar para os funerais de seu avô em Micenas. Atreu seria o avô de Menelau, e ele viajou. Paris, aproveitando-se deste momento, não se sabe se ele raptou Helena ou se os dois fugiram em comum acordo para Troia. Enfim, estava cumprida a profecia, ou melhor, a promessa de Afrodite, de que ele teria a mulher mais bela do mundo para ele. E os dois foram viver em Troia. Claro que a família a princípio estranhou, mas depois aceitou. Paris e Helena vivendo como marido e mulher em Troia. Menelau, quando soube desta tragédia, não ficou nada bom. Não só por perder a esposa, mas pela afronta que teria significado, o príncipe de Troia ir ter buscado sua esposa e levado para Troia.
Foi também um estopim porque várias cidades gregas tinham interesse em Troia. Então, valia a pena promover uma guerra entre as cidades gregas e Troia, por Helena, a mulher de Menelau, e também pelo importante posto comercial que significava Troia. Menelau passou então a juntar os guerreiros gregos, inclusive seu irmão Agamenon, rei de Micenas, também um importante guerreiro grego, e outros, como Ulisses, também chamado de Odisseu pelos gregos. Ulisses era um rei muito famoso, casado com Penélope, da ilha de Ítaca, e era muito sábio e estrategista na guerra. Outro guerreiro muito famoso grego era Aquiles, que era um semideus, ou seja, filho de Zeus com uma mortal, segundo acreditavam os gregos. Então juntaram-se todos esses importantes guerreiros gregos e se dirigiram em barcos, em navios, até a costa, a praia, né, da cidade de Troia. Troia, claro que era uma cidade fortificada, com muralhas, com um forte exército. E aí eles acamparam na praia e começaram as batalhas. Esta guerra durou anos, muitos anos mesmo. Havia batalhas, né, muito sangrentas entre eles, em que algum grupo vencia, outro perdia e voltava para sua base. No caso, os gregos estavam em barracas, acampados na praia em torno de Troia, e os troianos fechados dentro da cidade. A guerra, como eu disse, durou 10 anos e envolveu várias batalhas, entre elas uma batalha muito interessante entre Heitor, filho do rei Príamo de Troia, e Aquiles, um guerreiro grego. Na época, acredita-se, pelas imagens que são feitas por eles, tinham sido feitas por eles da época, eles lutavam nus, somente com as armaduras. Trata-se, estamos falando de cerca de 2.000 anos antes de Cristo, ou melhor, 1.250 anos antes de Cristo. É a época do apogeu. E assim, a guerra entre gregos e troianos durou 10 anos. Houve vários episódios nessa guerra bem interessantes, como o momento em que Heitor, lutando com um grande amigo de Aquiles, o matou. Aquiles, então, com muito ódio, matou Heitor, o filho de Príamo. E não contente com matá-lo, ele pegou o corpo e amarrou no seu carro de guerra, puxado por cavalos, e ficou dando voltas na frente de Troia com o corpo de Heitor. Príamo, o rei, vendo aquela triste cena, passou por cima do seu orgulho e foi até o acampamento dos gregos. Eles o receberam para pedir o corpo do seu filho de volta para enterrar. Eles fizeram uma trégua e entregaram.
e esperaram que acontecessem os funerais do príncipe Heitor. Houve também um interessante episódio em que Aquiles morreu. Aquiles tinha sido banhado por sua mãe no rio mágico, que o tornou invencível em várias partes do seu corpo, menos no calcanhar, onde sua mãe o segurou pelos pés para mergulhá-lo no rio, tornando-o invencível, menos no calcanhar. Ocorre que o episódio da morte de Aquiles, segundo os gregos, envolve um deus, Apolo, que teria atirado uma flecha no lugar de Paris, atingindo Aquiles exatamente onde? No calcanhar. E assim, dois guerreiros, os